Fala, galerinha do sétimo ano. E aí, tudo beleza, galera? Como é que vocês estão? Tudo na tranquilidade, né? Então, olha lá. Vamos iniciar agora a nossa próxima videoaula, tá? Como eu falei para vocês, que aí a gente vai iniciar falando sobre a Amazônia, região amazônica, tá? Ou região norte. E aí, como foi dito lá na aula que eu falei para vocês, eu não vou fechar apenas uma aula, tá? Eu não vou fechar apenas esse capítulo aqui nessa aula, porque é muito grande, vai ficar muita coisa, e aí a gente não vai conseguir entender da forma que a gente precisa entender. Então aí a gente vai fazendo com um pouco mais de calma, que aí para que vocês consigam entender melhor, tá? Então a gente vai iniciar agora a região amazônica. Aí do livro de vocês também, vocês podem estar acompanhando pelo livro de vocês. E fica aquela coisa, se vocês não entenderem, ou vocês podem mandar lá no grupo, ou vocês podem entrar em contato com a tia Maiara, que aí a tia Maiara vai entrar em contato comigo e a gente vai ver uma melhor forma para acabar com essa dúvida de vocês, beleza? Então, bora logo agora iniciar a nossa aula, falando sobre a região amazônica. Bora lá. Vamos passar aqui. Olha lá. A região amazônica, ou a Amazônia, é uma região formada pela bacia do rio Amazonas e recoberta pela floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, que infelizmente nesse período agora, né, está passando por um problema muito sério, que é o problema das queimadas aqui na nossa região. Infelizmente, muitas áreas estão sendo queimadas criminosamente, infelizmente está acontecendo. Muitos animais estão perdendo a sua casa, tá? Muitos animais estão perdendo suas casas, infelizmente. Muitos animais estão morrendo queimados. Triste nossa situação que nós estamos vivendo agora nesse período quente. Já estamos vivendo há alguns anos, né, com as queimadas, mas esses anos agora, esses 2 últimos anos, as queimadas estão se agravando muito. Infelizmente, estamos pagando por isso, né? A Grande Amazônia abrange 9 países. Aí a gente comentou isso. Lembra que eu comentei com vocês, que tem a floresta amazônica, tá, brasileira, tem a região amazônica internacional, que aí faz fronteira com outros países, que aí já tem outros países que a floresta amazônica também fazem parte, tá? Então, olha lá. Abrange 9 países da América do Sul e uma área de 7,5 milhões de quilômetros quadrados. A área brasileira representa 66% desse total, mais da metade. E envolve os estados do Acre, Amapá, Amazonas, o nosso aqui, o Pará, Rondônia, Roraima, e pequena parte do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Aí no Maranhão também, lembra que eu falei para vocês que é parte do Maranhão, estado do Nordeste, mas pelo fato de estar próximo aqui da nossa região, então as características da floresta amazônica. Então a floresta amazônica também faz parte desses outros estados aí. E aí, como eu falei para vocês, o Maranhão, pelo fato de fazer parte do Nordeste, tem uma característica totalmente diferente, a região Nordeste, mas ainda tem uma pequena partezinha da floresta amazônica lá que passa pelo estado do Maranhão, tá? Ó, aí temos a nossa localização aqui de vermelho. Ó, tá? Isso aí é a nossa região, faz parte da região amazônica. Olha aí no mapa, a localização da Amazônia da região norte. Ó, aí aqui é só as fotos que eu estou mostrando para vocês, tá?
da região amazônica. Isso aqui é uma foto aérea. A conquista da Amazônia. Então, olha lá. Os povos indígenas foram os primeiros povos a ocupar aqui a região. Tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui na região, os povos indígenas já habitavam aqui. Então, eles foram os primeiros povos que habitavam aqui a nossa região amazônica e, posteriormente, com a chegada dos portugueses, aí a quantidade de pessoas foi aumentando e a mistura de povos também foi aumentando. Aproximadamente 56% dos índios do Brasil vivem em aldeias, ou seja, 258 mil pessoas. Alguns indígenas da Amazônia ainda vivem relativamente isolados no interior da floresta. Então, desculpa, não são todos os povos, tá? Não são todos os índios que tiveram contato ou têm contato com o homem branco. Algumas tribos, alguns índios, né? Algumas tribos indígenas não tiveram ainda contato com o homem branco e vivem isolados mesmo, lá no meio da Amazônia, tá? Que é o que ele está dizendo aí. São grupos que preservam suas características, tá? Aí tem as culturas, mantendo costumes, tradições, rituais, que foram transmitidos sucessivamente através de geração em geração. É a mesma coisa com a gente aqui. Então, o ensinamento que vocês receberam dos pais de vocês, os pais de vocês receberam dos avós, e os avós de vocês receberam dos pais deles. Então, é a mesma coisa com os indígenas também, tá? Isso é uma característica. Então, o que os indígenas hoje, os rituais, a cultura, o seu artesanato, o seu modo de vida em geral, o que eles vivem hoje, o que eles praticam, o que eles fazem hoje, isso aí é características que foram ensinadas de geração em geração, e aí isso vai durar por muitos e muitos anos aí, que é o que acontece com a gente. Então, tudo que a gente sabe hoje, eu e vocês aí, vocês aprenderam, e eu aprendi com os meus pais, que aprenderam com os pais deles, e aí sucessivamente. Então, esses ensinamentos, essas culturas, esse costume, a gente foi aprendendo de geração em geração, e aí no futuro também vocês vão ensinar para os filhos de vocês, e eu vou ensinar para os meus filhos, tá? Então, isso aí vai sendo passado de geração em geração. Aí, ó, a imagem dos povos indígenas, tá? De alguns povos indígenas. Esses aqui, eles são os irmãos Vilas Boas, quase que não sai. Vilas Boas, tá? Eles eram, vamos dizer assim, eles protegiam os povos indígenas, tá? Aí, ó, o povoamento da região norte pelo homem branco, tá? Estrangeiros e brasileiros de outras partes do país, começou no final do século XIX com a exploração do látex da seringueira para a produção da borracha. E aí, nesse período, muitas pessoas vieram para a Amazônia, tá? Brasileiros, como ele está falando aí no texto. Brasileiros e também estrangeiros que vieram para cá. Uns vieram para trabalhar nas fazendas, tá? Para fazer a extração do látex, das seringueiras, e outros vieram para trabalhar aqui também na construção das rodovias, das estradas, vieram porque o governo, teve um período que o governo começou a doar terras para as pessoas de fora, justamente para começar a povoar a nossa região aqui. Então, muitas pessoas vieram não só pelo motivo de trabalhar aí para fazer a extração do látex, mas também vieram trabalhar por outros motivos aqui, vieram porque estavam sendo doadas terras e por aí vai, tá? O ciclo da borracha trouxe muitas riquezas à região, como a construção do Teatro Amazonas, tá? Tem aqui o Teatro Amazonas,
um dos mais belos do Brasil, e também do Teatro da Paz. O Teatro Amazonas fica lá em Manaus e o Teatro da Paz fica aqui em Belém. Eram na época da borracha, as duas capitais da Amazônia consideradas, tá? As duas capitais da Amazônia, Belém, e aí muitas casas, muitas praças foram construídas nesse período da borracha, tá? Ali a praça ali, aquela Praça da República que fica em volta do Teatro da Paz. Alguns monumentos foram construídos no período da borracha. Lá em Manaus, o Teatro Amazonas também foi construído nesse período aí também da borracha, que aí daqui a pouco a gente vai ver uma foto de cada teatro, tá? O ciclo da borracha durou apenas algumas décadas, porém foi suficiente para atrair muitos migrantes para cá, para a região norte, sobretudo nordestino. Então, o que eu falei para vocês aí um pouquinho antes, esses migrantes, eles vieram para cá, alguns, como eu falei para vocês, vieram trabalhar lá nas fazendas para a extração do látex, mas outros vieram porque o governo estava doando terras, tá? Nesse período, estava doando terras, e aí muitas pessoas vieram para cá com esse intuito de ter essas terras aqui e construir alguma coisa aqui, uma fazenda, a plantação de alguma coisa aqui na região amazônica. Tá? O governo estava doando terras, que era justamente nesse período que muitas rodovias estavam sendo construídas aqui para integrar a Amazônia ao resto do Brasil. Tá? Ainda assim, durou o início do século XX. A região permaneceu praticamente isolada, econômica e politicamente, do restante do país. E aí foi o que eu falei para vocês. Depois desse período, as rodovias e algumas estradas, rodovias, começaram a ser construídas justamente para que a Amazônia começasse a se integrar ao resto do país. Olha lá, a extração do látex, como ele era feito. O seringueiro cortava aqui, ó, fazia o corte, tá? Tanto no lado quanto do outro. E aí, esse leite aqui vinha escorrendo até cair aqui nesse recipiente que depois eles faziam a colheita, tá? Eles faziam a extração aqui, recolhiam o látex aqui desse vasozinho, desse recipiente. Ó, o que eu falei para vocês, ó. Aqui, Teatro Amazonas, tá? Lá em Manaus, que foi construído no período da borracha, tá? E aqui o Teatro da Paz, aqui em Belém, que também foi construído no período da borracha. Então, a redondeza aqui, tanto do Teatro da Paz quanto do Teatro Amazonas, foram construídas algumas artes, alguns conjuntos arquitetônicos aqui em volta dos dois teatros, foi construído justamente nesse período da borracha. Então, vocês aí, quando forem passear lá na Praça da República, lá próximo do Teatro da Paz, vocês começam a observar os monumentos que tem lá, que foram construídos nesse período da borracha aí. Aí nós temos a Amazônia Legal, tá? É uma área que engloba 9 estados brasileiros pertencentes à Bacia Amazônica e a área de ocorrência das vegetações, tá? Amazônica. Desculpa. Corresponde à totalidade dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte dos estados de Mato Grosso e Maranhão. Isso aqui é a Amazônia Legal, tá? E nós temos a Amazônia também Internacional, que foi o que eu falei para vocês. Então, observem aqui, ó, que aí aqui é a Amazônia Legal. Todos os estados que fazem parte da Amazônia Legal, ó. Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará, Amapá,
Roraima e Amazonas. É a Amazônia legal, tá? Somente a partir da década de 1960, o processo de povoamento da região norte passou a ser mais intenso. Essa região tornou-se fronteira econômica do país, pois a demanda por novas áreas para o desenvolvimento agropecuário e industrial levou o governo federal a incentivar a ocupação. Para isso, o governo criou a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que é a SUDAM. E aí era o órgão que ficava responsável pela Amazônia, tá? De organizar a Amazônia, de fazer esse processo de, vamos dizer assim, de organizar a Amazônia, tanto na questão daqui da agropecuária, quanto dos indivíduos que estavam chegando aqui também, das indústrias que começaram a vir nesse período para cá, para se instalar. Então, como o Brasil estava evoluindo, vamos dizer assim, então, essa questão aí da SUDAM que foi criada, que é um órgão, tá? Que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, então foi criado justamente com o intuito de fazer com que a Amazônia começasse a se desenvolver, sendo que os outros estados, as outras regiões estavam evoluindo, estavam se desenvolvendo e a Amazônia ainda estava um pouquinho atrasada. Então esse órgão foi justamente para isso, tá? Aí, ó, nós temos os projetos de ocupação da Amazônia, construção das rodovias ligando o norte às demais regiões do Brasil, que foi o que eu falei para vocês, abertura de áreas para o desenvolvimento da agropecuária, áreas para exploração de minérios de grande porte, aí começaram a ser criados, tá? E aí outras empresas vieram para cá na questão da exploração, que aí tinha a estatal Vale do Rio Doce, que futuramente ela foi privatizada e passou a se chamar Vale, que é a exploradora de minério. Aí, criação da Zona Franca de Manaus para o desenvolvimento das atividades industriais. Entre as décadas de 50 e 80, milhares de quilômetros de estradas de rodovias foram abertas, rompendo o isolamento da região. E aí foi quando começou a ser criada a Transamazônica, que até hoje não foi acabada, infelizmente. Tem parte da Transamazônica que está toda pavimentada, mas tem uma outra parte que, infelizmente, quando chega no período de chuva, é uma tristeza, porque os caminhões que precisam fazer o transporte de grãos, transporte de animais, transporte de vários produtos, infelizmente não conseguem trafegar pela Transamazônica no período de chuva. E quando é o período de seca, aí já viu, né? É muita poeira. As rodovias tornaram-se as principais vias de ligação da região norte com as demais regiões brasileiras. Belém, Brasília, Cuiabá, Porto Velho. Então, são rodovias que interligam o norte com o resto do Brasil. O grande desafio foi enfrentar as condições naturais da região, tá? Por conta de ser uma região de floresta, o clima é diferente das outras regiões do Brasil. Então, tudo isso, de certa forma, foi sendo uma barreira nesse período aí de construção dessas rodovias. Por isso que ele fala aqui, ó, o grande desafio foi enfrentar as condições naturais da região. As dificuldades para a realização das obras foram a derrubada da floresta, a construção de numerosas pontes sobre os rios e igarapés da região, os solos frágeis e propícios à erosão, além do clima bastante chuvoso. Então, essas eram as condições naturais da região, tá? Pelo fato do solo ser um solo de floresta, que é diferente das outras regiões. Olha lá. Tá aí dentro da Amazônia Legal, tá? Essa estrada aí. Aí nós temos os rios, que aí aqui na nossa região são muitos os rios. Aqui nós temos a bacia amazônica, tá? Então são muitos os rios. Então por isso que a música fala: esse rio é minha rua. Por quê?
a maior parte do transporte aqui na nossa região, ela é feita através dos rios, das grandes localidades até as pequenas localidades. O rio ainda continua sendo o meio de transporte aqui da nossa região. Então, aí vocês observam aqui, ó, a quantidade de rios que nós temos aqui. Bem aqui Belém, ó. Bem aqui Belém. E aí, quando a gente vai se estendendo para outras regiões, ó, a gente vai ver aqui, ó. Então, é muito rio, muito igarapé a nossa região. E nós temos a agricultura também, tá? A pecuária, exploração de minérios na Amazônia, a partir da década de 60 e 70, quando foram descobertas grandes jazidas de ferro, cobre, manganês e casiterita, além de muitas jazidas auríferas, tá? No caso do ouro. Então, grandes empresas mineradoras instalaram-se na região, assim como milhares de trabalhadores que migraram de diversos lugares do país para as áreas de garimpo, para fazer a extração desse ouro. E aí foi o que eu falei para vocês. Nesse período aqui, nós tínhamos aqui a Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal, que era uma empresa do governo. E aí, com o passar do tempo, essa empresa ela foi privatizada, tá? Passou para iniciativa privada e começou a fazer a exploração do minério aqui, desses minérios aqui. Claro que antes, quando era do governo, ela já fazia esse processo de extração, tá? E aí, quando o governo vendeu, eles passaram a intensificar mais ainda esse processo de extração do minério. Então, a gente tem aqui em Barcarena, lembra na aula, aqui na aula presencial, nós temos aqui em Barcarena, nós temos aqui a Albras, que faz a extração desse minério, tá? Que pertence à Vale, e muitas outras empresas também que estão espalhadas pela nossa região amazônica, fazendo extração de vários tipos de minério. E aqui, no garimpo também, a região é rica em ouro, e diamante, em ouro, na verdade, né? Tem muito ouro aqui, tem diamante também, mas a quantidade de ouro é maior. Tem muito garimpo aqui, inclusive, está passando no jornal que estão fazendo protestos, né, para que seja legalizada a questão do garimpo aqui na nossa região. Isso aí é um debate que vai levar muito tempo para ser resolvido, porque a maior parte desse garimpo está nas áreas indígenas, e aí é um combate muito grande entre os indígenas e os garimpeiros, infelizmente. Tá? Aí nós temos, ó, atualmente as jazidas da região norte são responsáveis pela maior parte da produção mineral do país. Os principais projetos realizados na região norte foram Grande Carajás, Projeto Rondônia, Roraima, Tapajós e Trombetas. Tá? Esses aí são os principais projetos. Os minérios produzidos na Serra dos Carajás são transportados por ferrovia até o porto de Ponta, transportado até o porto de Ponta da Madeira, tá? Em São Luís. Então, lá em Carajás tem uma estrada de ferro. Então, esse minério que é extraído lá da Serra dos Carajás, ele vai lá para o porto do Maranhão, para esse minério ele ser transportado, exportado, na verdade, né, para outros países. Olha lá. Isso é como é que fica a região depois que eles começam a fazer a extração desse minério aí, ó. Tá? E aí a gente vai parando por aqui na questão da mineração, tá? Que aí a gente vai continuar na próxima aula. Essa questão aí a gente vai dar continuidade na região amazônica. Não esqueçam de dar uma lida no material de vocês. Importante que vocês deem uma lida no material de vocês, beleza? Então, a gente vai ficando por aqui. E aí, semana que vem, a gente continua, tá? Daí da onde a gente parou. E a gente continua a falar
sobre a região amazônica, beleza? Grande abraço, fiquem em casa, continuem se cuidando e até a próxima aula, beleza? Tchau!